muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso estúdio audiovisual. Hoje vamos falar de um tema que cada vez mais famílias têm convivido com dúvidas, sinais e descobertas ligadas ao transtorno do espectro autista, o TEA. Especialmente nos primeiros anos de vida, e muitos pais começam a perceber comportamentos diferentes ainda na fase inicial do desenvolvimento, mas nem sempre sabem como identificar, desenvolver e diagnosticar esses transtornos. Por isso, estamos recebendo hoje pela primeira vez aqui no nosso estúdio a doutora Elisa Garonci, especialista em neurodesenvolvimento infantil, e vai desmistificar para a gente todo esse assunto em torno do TEA. Doutora, seja bem-vinda, primeira vez aqui na rádio, é um prazer receber a senhora. Obrigada, bom dia a todos. João, né? Bom dia a todos os ouvintes. E João, é um prazer estar aqui, falar de um tema que é a minha maior abordagem clínica hoje, e eu acompanho aí a jornada do diagnóstico do autismo de muitas famílias. Então, falar desses sinais aqui é uma forma das famílias entenderem melhor, né, sobre o autismo. E é um prazer essa conversa. A gente sempre costuma ouvir, doutora, que esses sinais eles começam a aparecer ali desde pequeno. Tem aqueles mais famosos, que é a pontinha do pé, repetição. Mas quando que eles começam a aparecer de fato? É possível notar em casa mesmo? Sim. No primeiro ano de vida, nós temos muitos sinais que já podemos perceber alguma coisa diferente, né? Se essa criança, né, ela tem aquele que a gente fala, o sorriso social, né? Ela brinca de esconde-esconde, ela interage, ela tem intenção em interagir. É uma criança que já balbucia, mamãe, papá, isso aí, né, antes do primeiro ano de vida, ela já tem que ter essa intenção de fala. É uma criança que você fala o nome dela, ela procura, né? Ela procura os pais. Então, assim, são sinais que a gente consegue já perceber, né? Que ligam um sinal de alerta quando eles estão ausentes aí nesse primeiro ano de vida. Então, sim, né, no primeiro do ano de vida, nós conseguimos, sim, já ver alguma coisa diferente, né? Entender o contexto dessa criança e perceber se alguma coisa ali, os estímulos dessa criança. E aí a gente falando em diagnóstico, ele é definido com base nos critérios específicos. A senhora poderia explicar para a gente quais que são esses critérios e também esses exemplos, né, quando chega para você, o que é identificado? Sim, sim. Então, hoje, o diagnóstico de autismo, né? Vamos lá, transtorno do espectro autista. Transtorno. Ele, para acontecer, ele tem que acontecer, para ser um transtorno, ele tem que acontecer em todos os ambientes que aquela criança está. Na escola, em casa, na rua. Espectro. Amplos sinais e sintomas, né? Autista. Então, para isso, a gente tem critérios diagnósticos a seguir, que nós temos o DSM-5. O DSM-5 tem critério A e B, que assim, essa criança precisa ter esses prejuízos. E quais são os prejuízos? Né? No critério A, prejuízo na fala, na linguagem e interação social. Então, esse é o critério A, e a criança ela tem que ter esse prejuízo aí já no início da vida. Como que eu explico isso? E no critério B, né, uma rigidez, movimentos repetitivos, a rigidez cognitiva que a gente fala, né, interesses restritivos por alguns específicos, por exemplo, brincar apenas só com aquele boneco, geralmente muito dinossauro, mas não brinca de forma funcional. O que o dinossauro faz, né? Não, ela só empilha, ou ela só ordena, né? Ou só joga. Não usa aquele brinquedo de forma funcional, né? Então, é um alerta. Carrinho, a gente, né? Bibi, ele anda. Da criança, ela não usa de forma funcional aquele brinquedo. Ela só organiza ele, né? Ou brinca com a rodinha. Mas o critério A, então assim, voltando aí aos diagnósticos, né? Os critérios de diagnóstico, que é o prejuízo na interação social, na fala e na linguagem. Fala, é uma criança que vai perdendo
palavras durante a vida, ela falava algumas palavras, de repente ela não fala mais. Ela não tem intenção de comunicação, ela não inicia uma conversa, ela não continua uma conversa. Você pergunta, como foi seu dia? Como foi seu dia? Ela repete só, ela não continua a conversa, ela não tem intenção de comunicação. Eu tenho os pais falam assim, meu filho não chama a minha atenção, ele não fica ali procurando para chamar a minha atenção, ele sempre no cantinho dele, sozinho, não faz questão de interagir com outros coleguinhas, ele não tem intenção da conversa. Então, ele tem um prejuízo de interação social grande. Você percebe, né? Essa questão da fala, né? Eu tenho 1 aninho, essa criança não balbucia, né? Essa criança não... Ou ela falava e, de repente, ela parou de falar. Ela já não fala mais. Ela não completa, não junta palavrinhas, né? Ela não dá comandos. É disfuncional. É uma fala disfuncional. Quando você fala, o gatinho faz o quê? Mia, né? Ele mia. Ela não consegue dar esse comando. Muitas vezes a gente consegue perceber por esses sinais. E a interação social é onde eu disse que ela não faz questão, né? Ela não mostra, não acompanha no olho, não mantém o olhar, né? Te responde sem olhar, às vezes. O não verbal, a expressão dela de felicidade ou de tristeza, ela não consegue entender. É uma criança mais apática, digamos assim, né? Muito. E aí vem a dificuldade dos pais em lidarem, porque o ser humano ele é um ser sociável, né? E aí quando você tem, principalmente criança, que geralmente até as mais tímidas são assim, espontâneas, né? Tem aquela relação com as outras, e aí tem essa dificuldade, porque você tem um filho dentro de casa que acaba se tornando quase assim estranho, no sentido de não ter aquela intimidade com os próprios pais, né? E aí acho que é onde vem essa necessidade dos genitores. E aí tem uma outra coisa que eu gosto muito de falar, a gente fala dos critérios de diagnóstico, mas a gente precisa entender o contexto da criança. Às vezes essa criança não fala nada, ela não faz questão de interagir, porque o convívio social dela é o pai e a mãe, eles já não são de conversar, falam um pouco, e essa criança não interage, ela não tem contato com criança. Então, realmente, vai ser uma criança que não sabe interagir com outras crianças. Às vezes, o que essa criança precisa ir é para a escola. Um estímulo, né? Isso, para ter contato com outras crianças, né? E não tem nada a ver com o aspecto. Mas, por isso que é importante entender. Mas a gente consegue perceber uma diferença, né, nesse comportamento da criança, nessa intenção dela continuar, ela te olhar, ela acompanhar a linguagem verbal e não verbal. Né? E o segundo, movimentos, né? A gente vê muito movimentos repetitivos, estereotipias com as mãos, ou então aquela criança que sempre está balançando a cabeça, né? Esses movimentos a gente já liga um alerta, e os interesses restritivos aí por algumas coisas, alguns brinquedos específicos, e não brincar de forma funcional. Isso é um sinal de alerta. Doutora, a gente tem os níveis de suporte, né? Sim. Quais que são as diferenças? Então, a gente tem o nível 1, 2, 3 de suporte. O nível 1 de suporte, às vezes, ele camufla muito, né? Ele não precisa muito de... Tem muita gente mas fala assim... tem gente que fala assim, meu filho, esse menino é autista. Ele tem o espectro, você vê que ele tem um prejuízo cognitivo, tá? Ele precisa de intervenção, inclusive, porque o nível 1 ele pode se tornar nível 3 se ele não houver intervenção. O nível 3 de suporte, por exemplo... Então ele evolui. Ele evolui. Ele evolui. Portanto, que hoje o que tem mais de estudos aí falando é o seguinte, o nível 1 ele precisa de intervenção. Não é uma criança para ser deixada. Porque o nível 1, sem intervenção, ele pode se tornar um nível 3 de suporte. O nível 3 de suporte, geralmente, uma criança não verbal, uma criança que vai precisar de uma atenção ali com ela o tempo todo. É uma criança que você não pode deixar nem um minuto. É uma criança que tem questão do movimento, né? Ela tem algumas dificuldades, um prejuízo grande funcional, algumas demandas. E o nível 2, ele fica ali, assim, aquela criança ainda não verbal. É muito difícil você separar os níveis. O nível 1 a gente consegue identificar muito bem. Mas você fala assim, é 2 ou é 3, né? Porque se essa criança não tem intervenção, ela
né? Ela vai para um 3. E um 3, essa criança não falava, essa criança era muito dependente. Essa criança começou a fazer terapia, essa criança está evoluindo, essa criança hoje é um 2, né? Então, a questão dos níveis, a gente leva mais ou menos para esse lado, porque é onde a gente precisa ter intervenção, né? E se essa criança não tem intervenção, ela pode sim se tornar um nível 3, por exemplo. E essas questões, elas vêm todas a partir de um diagnóstico, né? E aí, supondo, eu tenho um filho, comecei a observar, qual que é o momento certo de procurar uma ajuda? Ou mesmo que eu não observei, eu deva levar em algum profissional para poder fazer, talvez, uma avaliação? Existe Sim. uma recomendação? Igual, né, eu voltei aqui a falar, né, dos sinais. Os sinais precoces que a gente liga o alerta. Pode ser TEA ou não? Pode ser transtorno do espectro ou não? Se você percebe esses sinais na criança, né, esse prejuízo de interação, né, com principalmente os pais, esse prejuízo de interação, esse atraso de fala e de linguagem, procura um profissional. Por isso, sim, pode ser, pode, né, mas pode não ser também. Então, assim, entender o contexto que essa criança está inserido, né, e muitas das vezes, essa criança tem outros sintomas associados. E aí a gente é muito questionado. A maioria tem distúrbio de sono, agitação psicomotora, irritabilidade. É um sinal comum entre eles? Mas não quer dizer que uma criança que tem distúrbio de sono, que é agitada, que é autista. Tá? Então, por isso que existem os critérios diagnósticos, né? Lá, o A, a gente vem na sequência, A, B, né? Então, são sinais comuns entre eles, mas não quer dizer que todos eles vão estar presentes, né, esses sinais. Então, isso é importante. Percebeu essa falta aí no primeiro ano de vida? Percebeu isso? Leva para um profissional. Não deixe. Por quê? Diagnóstico precoce, intervenção precoce, ela muda prognóstico. Ela muda a funcionalidade dessa criança no futuro, né? Se realmente for um transtorno do espectro autista. Então, o tempo, ele é crucial nessa fase. Por quê? Eu falo que existe a janela de oportunidade, que é uma palavra que tem que se tornar conhecimento de todas as famílias, que é a neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? A neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de adaptação a estímulos internos e externos, certo? E aonde ela está em alta, maior intensidade, é na infância. É na primeira infância, tá? Aonde a gente tem aí uma intensa reconstrução do córtex, né? E uma alta densidade aí de sinapse. Então, esse cérebro ele consegue se modelar, né, vamos dizer, nesse período da infância, uma intensidade muito grande, e principalmente no início. Então, a intervenção precoce, a intervenção onde há prejuízo, a gente consegue, sim, tornar essa criança muito funcional. Quando a gente tem um diagnóstico precoce, a gente tem intervenção. Por isso, eu bater nessa tecla mesmo, da neuroplasticidade, né, da capacidade que essa criança tem de fazer essa adaptação cerebral, né, com estímulos corretos, tanto os internos e externos. Então, é a janela de oportunidade da criança. A importância do diagnóstico precoce. É uma fase, então, que você ensina a criança a andar, mas andar com as dificuldades dela, né? Ensinar o cérebro a aprender, né? E aí, esse comportamento atípico cerebral, né? Quando você tem intervenção, é exatamente isso, ensinar o cérebro, né, a aprender. É mais ou menos isso. Doutora, vou fazer uma pergunta agora, assim, polêmica, um pouco polêmica. A senhora acha que o número de diagnósticos aumentou ou o número de pessoas com transtorno do espectro autista aumentou nos últimos anos? Porque a gente tem convivido muito com essas pessoas, né? Seria um acesso maior à medicina, profissionais capacitados? Então, nós temos muitas vertentes aí. Primeiro, realmente, o número de profissionais, né? Cada vez hoje nós temos mais profissionais que entendem, que estudam o espectro autista,
né? Antigamente, o espectro ele era se colocado como uma doença psiquiátrica, é uma doença do neurodesenvolvimento, né, neurológica, e é só mais um psiquiatra, né, vamos dizer. E hoje nós temos muitos estudiosos nessa área, então pessoas de fato entendendo esses critérios e conseguindo diagnosticar corretamente. Conseguimos diagnosticar crianças com 2 anos, menos de 2 anos. As crianças hoje maiores, elas foram diagnosticadas com 6, 7 anos. Isso é diagnóstico tardio, tá? Então, número de profissionais competentes aí na área? Sim. Genética é a principal, né? Então, nós estamos vindo de uma genética, de uma carga genética muito grande. Essa criança, ela vem com um balde cheio da genética, né? Que vem doenças psiquiátricas na família, um quadro lá que não foi diagnosticado. Então, essa criança, ela vem com essa carga genética, certo? E aí, o contexto social dela não ajuda. Essa criança não está sendo estimulada, né? E aí, a gente tem, né, os primeiros sinais. Então, realmente, nós temos, sim, né, condições de pré-natal, né? Como que essas crianças estão nascendo, como está sendo feito esses pré-natais, né? A qualidade da saúde da mãe, né, na gestação. Outras causas, né, causas do nascimento, né? Então, se essa criança precisou em algum momento de alguma intervenção, né, ao nascimento, teve alguma hipóxia cerebral, então vem de tudo isso e um pouquinho. Profissionais, né, e uma carga genética e alta vindo além do contexto social. E o principal aí, social, a gente tem hoje exposição de telas. Crianças que não brincam mais, crianças que usam tela o tempo todo, fazendo sintomas autísticos que a gente fala, né? Se isolando do mundo na tela. Doutora Elisa, a gente viu aí, só pelas suas palavras, o amor que você tem por essa área, pela medicina. Eu queria que antes da gente terminar, a senhora me contasse um pouquinho de como que surgiu essa paixão, como que você se descobriu nessa área. Então, eu tenho 2 experiências, né, de ter entrado na área do neurodesenvolvimento infantil, né, na pediatria. Eu, a vida toda, desde a faculdade, sempre entrei pensando, vou fazer pediatria. Entrei na faculdade, vou fazer pediatria. E sempre acompanhei pediatria, sou da urgência, adoro urgência pediátrica. E o meu primeiro contato, de fato, com essas crianças atípicas foi em prontos atendimentos de pediatria. E como começou a chegar? Eu falei, nossa, número alto, né? E se preparar para receber essas crianças. Hoje eu acompanho nessas famílias e eu sei quanto é difícil para uma mãe levar hoje uma criança num pronto atendimento e essa criança ser recebida lá, o manejo dessa criança no pronto atendimento. E aquilo, eu falei, né, e chegava nos meus plantões, muitos têm epilepsia associada, então chegava convulsionando, e eu tomei amor por aquilo ali, na neuro. Eu falei, olha, ganhou meu coração. E eu fazendo pediatria, numa aula prática, eu fui numa aula errada, caí dentro de uma aula prática de neuropediatria e me apaixonei, né, no transtorno de neurodesenvolvimento, e engajei aí na área. E eu tenho uma segunda experiência, que é com meu filho. Meu filho foi uma criança que não dormiu uma noite inteira até 2 anos e 3 meses. Meu filho tinha uma agitação psicomotora muito grande, uma criança que chorava muito. E eu escutava de todo mundo assim, não tem problema. É o que mais uma mãe escuta, isso dói demais. Triste, escuta, né? Da família, tá? Sim, de pessoas. Esse menino tem problema, esse menino tem problema. E eu tive bons profissionais naquele momento que eu procurei para me orientar. E então, assim, meu filho não é uma criança atípica, mas ele teve intervenção lá no prejuízo, e rotina, e isso e aquilo. Então, assim, eu sei o que é uma vivência aí de uma mãe, né, agoniada, vivendo pessoas rotulando seu filho. E então eu ia a neuro junto, que meu filho teve distúrbio de sono, né? Foi uma criança agitada até
mudar a rotina, é a neuroplasticidade, né? Onde eu faço a intervenção. E eu fiz a intervenção no momento certo, né? E graças a Deus, hoje ele tem 9 anos, uma criança muito funcional. E aprendeu a dormir, né? Sim! Nossa Senhora, quando a criança dorme... E é por isso que eu falei, distúrbio de sono é autismo? Não. Né? Nem toda criança tem distúrbio de sono, é uma criança autista, esse menino, né? Não, então assim, mas é muito comum entre eles. É um sintoma muito comum, um sinal muito comum, mas não é o diagnóstico. Sempre procurar, então, um profissional, porque Sim. tem muita gente que vai em diagnóstico do Google, diagnóstico do chat GPT. O diagnóstico, ele precisa ser criterioso. Precisa ter critério. Então, a gente tem que agir aonde tem o prejuízo, né? Fazer a intervenção onde precisa ter prejuízo. Entender o que está acontecendo, entender o contexto social da criança, entender o que ela está apresentando, né? Essa avaliação ela é muito importante. E hoje, assim, eu vou aproveitar para falar que eu acho muito importante, é muito passado, caderneta da criança. Você tem a sua? Tenho. Tá toda caindo aos pedaços, mas eu tenho. Então, a caderneta da criança, gente, é um documento, assim, que os pais deveriam saber a importância que tem. Lá tem uma parte do desenvolvimento infantil. Lá, exatamente, você consegue acompanhar a criança, o seu filho, e saber se tem uma coisa errada. Porque lá mostra direitinho, em tantos, né, até 12 meses ele tem que estar fazendo isso e aquilo. Se chegou até 12 meses, opa, meu filho não está fazendo isso aqui. Né? Lá nos 6 meses não está. Já liga o sinal de alerta. Então, olha lá, gente, olha lá. Vai lá, marca, troca ideia com o pediatra. Leva, olha, meu filho não está assim. Lá tem um documento. E agora, o Ministério da Saúde colocou tanto no prontuário eletrônico agora do PEC, né, do SUS, quanto a caderneta digital, ela já tem o MChat, que é uma escala de triagem para o transtorno do espectro autista. Então, o próprio médico, você tem uma dúvida, o próprio médico do PSF, é uma escala aplicada aí de 16 a 30 meses, na idade de 16 a 30 meses. O próprio médico do PSF ele pode aplicar e ali a gente, junto, né, com os pais, ali já se tem um sinal de alerta para essa criança, tá? Então, tanto na caderneta agora digital, que provavelmente as próximas aí impressas vêm, né? As crianças que vão nascer aí, e é uma escala assim que o governo vem trazendo, né, para iniciar essa intervenção cada vez mais precoce. É bacana essa modernidade, né? Eu acho que vai ser as últimas gerações com carteira impressa. E é isso, assim, o que mais é a primeira coisa que eu peço no meu consultório. A secretária já pede para trazer. Eu falo, traz a caderneta. Aí a mãe fala, não, mas as vacinas têm dia. Mas não é a vacina que eu quero ver. A vacina é muito importante. É exatamente. Aí eu olho lá, na parte de desenvolvimento infantil, não tem nada marcado. Nada. Então, olha lá. Tenha dúvida, olha lá. Né? Vocês estão em casa, olha lá a caderneta de criança de vacina do seu filho, lá tem sobre o desenvolvimento da criança, vê se o seu filho já pontua aqueles sinais para de fato procurar. Doutora, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para as famílias que estão passando por esse processo, um conselho. Sim, eu falo isso muito com as minhas famílias, né, que eu acompanho, e eu deixo esse recado aqui para vocês. Diagnóstico não é sentença, diagnóstico não é rótulo. Diagnóstico do autismo é o caminho para a intervenção, certo? Então, não rotulem, não pensam que isso é sentença, né? Hoje nós temos muita coisa, né? Muita intervenção a ser feita. Então, diagnóstico não é sentença. Diagnóstico é caminho, é direção para a intervenção precoce. Muito bem. Doutora Elisa Garonce, especialista em neurodesenvolvimento infantil. Falamos aí sobre transtorno do espectro autista. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui. Imagina. E agradecendo pelas informações tão importantes que a senhora trouxe para a gente hoje. Imagina, obrigado a vocês, né, de ter a oportunidade de falar aqui sobre esses sinais e sintomas aí do espectro autista, e mantenho aí à disposição para todos, né, que
querem aí tirar suas dúvidas. E onde que a gente te encontra nas redes sociais? Então, Elisa Garonce, tá, gente? Meu Instagram, só vocês procurarem lá. Eu tô lá. Então, no meu Instagram tem muita informação sobre... Principalmente tem uma área lá que eu falo da caderneta da criança. Então, vocês podem me encontrar lá, tá bem? Eu tenho um consultório aqui na cidade de Muriaé, atendo nos municípios aqui, a região também. E é um prazer receber vocês, né? Ter essa troca com todos. É isso aí, você que chegou agora, pegou a entrevista no finalzinho, acessa lá radiomuriaé.com.br, porque você encontra, além do endereço e também das redes sociais da doutora Elisa, todas as informações do nosso bate-papo de hoje e também os próximos. Queria agradecer você que acompanhou a gente até aqui, nós nos vemos numa próxima entrevista.